A gente muda de assunto agora porque com a conclusão da votação do Congresso, o presidente Lula pretende se reunir com seus ministros. O clima é de uma possível reforma ministerial. A Luciana Verdolim separou para a gente os principais detalhes desta possibilidade de reforma nos ministérios. Rodrigo Pacheco aparece como um dos cotados para assumir um ministério no governo Lula. Ele desconversa, admite, no entanto, que o sonho é ser governador de Minas Gerais. Para a ocupação de ministérios e coisa que o vale, eu fico muito honrado com esse reconhecimento. Ao sair da presidência do Senado, sendo lembrado para posições na República, seja de ministro de Estado, seja de governador do meu estado, como disse o presidente Lula recentemente, isso é motivo, obviamente, de orgulho e de honra para mim. Mas essa é uma avaliação que tem que ser feita ao seu tempo. O momento hoje é o momento de se dar foco e luz ao Senado Federal. Quem diz que está na política, que não tem o sonho de governar o seu próprio estado, não está falando a verdade, né? É óbvio que isso é um desejo, isso é um sonho de qualquer político governar o seu estado e, evidentemente, é um sonho que eu sempre tive de ser governador do meu estado. Eu tenho um sentimento profundo de dever cumprido, de realização na vida pública e vou fazer uma avaliação sobre quais serão os próximos passos muito em breve. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que é responsável pela articulação com o Congresso Nacional e teve problemas com Arthur Lira no passado, evita fixar um prazo quando perguntado sobre uma data para fechar a reforma ministerial. O presidente Lula já avisou que a ideia é fazer mudanças, sim, pontuais, mas ele também evita pistas sobre o novo formato. O governo sabe que com a reorganização de forças aqui no Congresso Nacional vai precisar reorganizar também a chamada base aliada. Segundo Padilha, ser chamado para conversar, no entanto, não será garantia de espaço na esplanada dos ministérios. Passada a eleição da presidência da Câmara e do Senado, e foi uma sugestão inclusive que eu fiz a ele, ele vai reunir com os ministros e líderes de cada um dos partidos que compõem o governo para discutir, fazer a avaliação do governo, conversar sobre a atuação dos ministros, discutir o que consideram que são as prioridades de ações do governo nos próximos 2 anos, o que tem que ser o governo nesse segundo tempo do jogo. Isso não necessariamente significa que vá culminar numa reforma ministerial, mas passada a eleição das 2 presidências, abre o espaço para esse diálogo. Segundo ele, Lula vai começar a se encontrar com as lideranças a partir dessa próxima semana. Tá aí o Pacheco, agora ex-presidente do Senado Federal, comentando a possibilidade ou não de assumir um ministério. Há quem diga que Arthur Lira também possa ser um dos novos ministros do presidente Lula. Como é que você vê esses 2 nomes aí cotados? Acácio Miranda. Eu acho que são 2 situações bem diferentes. E a gente, para discutir qualquer reforma ministerial nesse momento, a gente tem que partir do Ministério da Defesa, que é um ministério complexo, cujo titular já disse que pretende se livrar desse abacaxi. Porque o Ministério da Defesa, esse espaço, servirá como prêmio de consolação, no meu entendimento, ou para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que abrirá a mão do Ministério da Indústria e Comércio para o Lira, ou eventualmente, se for necessário acomodar o Rodrigo Pacheco, o caminho natural para ele seria o Ministério da Justiça. Aí o seu atual titular, o ex-ministro do Supremo Henrique Lewandowski, iria para o Ministério da Defesa. E eu tenho dificuldade de entender aonde seria acomodado o atual vice-presidente Geraldo Alckmin. Mas, no meu entendimento, o Rodrigo Pacheco não quer ser ministro, ele quer liberdade para exercer o seu mandato de senador e fazer campanha em Minas Gerais. Ele sabe que Minas Gerais é um estado eleitoralmente dividido em 2 frentes, mais aqui para baixo, sudeste, com o viés mais de direita, e mais lá para cima, com o viés mais de esquerda, por conta da proximidade com o Nordeste. E ele ser candidato com o apoio do presidente Lula, dessa metade para cima ele ganha bastante força. Ele já é do sul de Minas, então ele agrega eleitoralmente uma fatia que ele não tem. Então só Arthur Lira, no meu entendimento, será acomodado como ministro para que ele não volte
para a planície da Câmara dos Deputados e porque ele não tem vontade, o governo, aliás, não tem vontade de deixá-lo solto. É aquela frase, é melhor você ter o inimigo perto do que o inimigo longe. E o Arthur Lira é ainda, na visão do governo federal, um inimigo. Então ele será acomodado na esplanada dos ministérios. É uma prioridade do presidente Lula. Fala, Jess Peixoto. Tem uma visão que essa reforma ministerial, ela precisa englobar uma modificação urgente em relação ao Ministério das Relações Institucionais na figura do, como nós vimos, o ministro Padilha. Porque o Padilha tem sido visto e dito pelos parlamentares como um empecilho na negociação do governo federal. Não à toa ele e o presidente da Câmara à época, Arthur Lira, tiveram rusgas muito públicas, com até trocas de xingamentos ali, em caracterizações e adjetivações. Então, assim, a grande questão para mim é a saída do Padilha daria lugar a quem? Muito tem se dito nos corredores do Congresso que seria Isnaldo Bulhões, do MDB, foi um dos nomes principais ali na articulação da campanha de Hugo Mota, ou Agnaldo Ribeiro, do PP, também muito forte articulador dentro do Congresso, para fazer essa ponte. E aí tem muita gente falando que o presidente Lula vai trazer Gleisi Hoffmann, algo dito já quase como certo, para a Secretaria da Presidência, para lidar com essas articulações dele, mirando já em 2026, e resta as dúvidas em relação ao Pacheco e ao Arthur Lira. O Arthur Lira tem dificuldade de entrar como ministro por causa de vários nomes que não gostam dele. A casa está corretíssimo dentro do próprio governo federal. Entre eles, a figura de Renan Calheiros, que exerce uma influência ainda dentro da lógica ali do PT, e também a própria figura do Padilha, que virou uma grande desavença. E além disso, aqui a gente precisa ver que o Ministério da Agricultura é um ministério com um orçamento muito forte. Tem se dito que ele talvez fosse para esse ministério. Isso pode ser extremamente improvável quando, mesmo ele indo, dificilmente ele vai conseguir atrair os votos de frentes parlamentares como agronegócio, que são de oposição. Já o Pacheco fica nessa dança, se é defesa, se é indústria, e o atual vice-presidente Geraldo Alckmin pode até mesmo ficar com um ministério menor ou descer para a defesa. Eu não vejo com bons olhos a ideia do Pacheco na defesa, porque ele não tem trânsito com quem ele vai dialogar lá, o que pode ser um grande problema colocar, de fato, o nome dele dentro desse ministério. Então são cenas para os próximos capítulos, mas o fato é transparente. O Centrão vai ter mais espaço. E você, Raquel? Você acha que agora é a vez do Centrão? Já nitidamente o teatro da polarização, daqueles que representam realmente a polarização, porque infelizmente essa polarização que às vezes afeta relações de amizade, familiares, e que as pessoas interpretam e encarnam na sua própria vida, só existe na população, porque os parlamentares ali representam os próprios interesses. Agora, o Pacheco, ex-presidente do Senado, ele tem um valor muito importante para o atual governo federal. Acredito que ele, se nomeado a ministro, ele vai ter um ministério de relevância, ou ele realmente ficará, como o próprio Cássio disse, disponível e com ampla liberdade para poder fazer as suas articulações e alguns gestos, inclusive mais desenhados, para poder almejar o governo de Minas Gerais. Mas, infelizmente, a gente vê que esse teatro, ele permeia a política, ele não representa os interesses legítimos da população, da sociedade, e muitas vezes existe é como se fosse um calabouço hermético para que nada se altere e que nada mude. Entra a direita, entra a esquerda, entra a centrão e tudo permanece da mesma coisa. E você, Kriegner? Eu estou muito de acordo com o que foi colocado aqui já, essas previsões, na verdade, a respeito aí de qual deve ser o futuro, tanto do Pacheco quanto do Lira. Mas essa reforma ministerial seria uma boa oportunidade para a gente, na verdade, se livrar de alguns quadros que não estão trazendo efetividade. Eu acho, primeiro, a consideração que acho que é importante a gente fazer é que se nós sairmos na rua agora e perguntar quais são os ministros do governo Lula, eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter dificuldade
em elencar talvez mais de 2 ou 3 nomes, e um quadro ministerial aí que conta com mais de 30, né? Então a gente tem um cenário bastante apagado aí, ministros que aparecem em momentos de hipercrise, mas a gente não sabe muito bem quais são as ações ou quais são os planejamentos, ou mesmo até o que vai ser feito nos próximos 2 anos. Acho que uma figura que eu trouxe aqui, brincando com o Pacheco, né, no outro bloco, mas tão importante, que é a figura do ministro da Fazenda, e que, na minha opinião, e tenho falado isso repetidas vezes, não há condições para que Fernando Haddad continue sendo o ministro da Fazenda, não só pelos resultados que tem obtido e por todas as dificuldades que tem enfrentado, mas junto ao Congresso e também junto aos seus outros pares ministros, mas também pelo fato de que o Brasil está pagando caríssimo em ter uma figura política altamente polarizada na pasta que é a maior dor e o maior problema que nós temos hoje no Brasil, que é a questão econômica, que vai ditar aí os rumos das eleições de 2026. Nós temos um ministro em que pessoas do seu próprio corpo de ministros, né, dos outros ministérios, não querem que ele se dê bem para que ele não seja o mais cotado a ser um sucessor do presidente Lula. E a oposição, que também não vai querer que ele tenha os louros aí de ser o responsável pela economia, pela recuperação do fôlego econômico do Brasil. Ou seja, não tem como essa receita dar certo. É por isso que a pasta da Fazenda, ela dá muito bem quando ela está nas mãos de alguém que é técnico ou de alguém que tem sim um trânsito político, porém alguém que não tenha rejeição política como o Fernando Haddad tem. Então, Pacheco pode entrar, Lira seria muito incongruente com a sua história e também com o seu posicionamento durante como presidente, como seu mandato como presidente na Câmara dos Deputados, que ele assumisse o ministério agora. Concordo com a leitura de que existe uma resistência muito grande por parte do próprio governo em trazê-lo para dentro, mas acho que pior ainda seria da parte dele de aceitar, mas isso aí é uma outra discussão. Agora, a figura do ministro Haddad é, para mim, a figura mais inconsistente de permanecer, porém, falo isso sabendo que é talvez a figura que tem menos chances de ser realmente alterada. Haddad é imexível, né? Como disse o Pacheco, né, o da Luz? Não sei. Kassab já parece que não pensa exatamente assim, né? Ele deu um recado muito claro nessa semana, dizendo que Haddad estava indo mal. E Kassab entende do cenário político. E eu concordo, sente o cheiro do vento, eu concordo muito com o que disse o Kriegner. Ele não está bem. Não está bem, concordo com o Kassab também, porque ele não está exercendo um mando no ministério, ele está simplesmente sendo um porta-voz. As suas equipes e as equipes do PT decidem o que vai ser feito e ele, no fundo, é o porta-voz e que tem um bom relacionamento com o mercado financeiro, já bastante desgastado, por isso ele está lá como apenas porta-voz. Então, se o governo não se repensar, não se convencer que a economia tem que ir bem para ter chance de se reeleger, não vai mudar muito trocar todos os outros ministros que vão acabar fazendo só um showzinho que não vai aparecer muito, porque se o seu bolso estiver mais vazio do que no início desse governo, certamente você votará contra. Se ele estiver mais cheio, aí eventualmente você pensará em votar para reelegê-lo. Esse é o ponto principal, me parece. Mas eu acho que tem uma questão aqui em relação à figura do Haddad, que é o quão próximo ele é da confiança do presidente Lula. O presidente Lula, nessa montagem, e talvez essa é a necessidade da reforma ministerial. O que o Lula fez em governos anteriores? Ele compôs claramente cargos muito importantes com o Centrão para ter governabilidade também. Nesse governo ele fez um tanto quanto diferente. Ele pegou indicações pessoais, como a Daniela do Vaguinho, a quem ele tinha uma certa gratidão, a ela e o marido, por terem o apoiado no Rio de Janeiro. Ele pegou Haddad, ele pegou o Padilha, ele pegou nomes de confiança e pôs nos cargos principais. Flávio Dino, não à toa nós temos aí um ministro da Segurança, um ministro da Justiça, que não é um político, mas sim um ex-membro do Supremo Tribunal Federal. Então, ele fez uma composição de homens de confiança para os cargos mais importantes. E aí, com isso, ele teve uma perda de poder político. Agora ele visa recuperar. Vale mencionar que já é a segunda reforma ministerial. Já aconteceu uma anteriormente em que o Ministério do Turismo, Portos e Aeroportos foram para o Centrão. Mas agora a cobrança é pelos ministérios principais. Um dos mais cobrados é o Ministério da Saúde, da ministra Anísia Trindade. Então, essa cobrança, ela vai até um certo limite. Haddad
é visto como a única possibilidade de um sucessor ao presidente Lula, caso ele não possa concorrer. Então, dificilmente eles vão leiloar Haddad, embora ele tenha vários problemas internos no PT em relação aos resultados e em relação à própria população. Eu sou cética com a candidatura dele, porque quando a gente olha para um ministro da Fazenda que o apelido nas redes sociais tem sido taxado, é difícil vender isso como uma boa possibilidade. Um outro ponto é que ele foi o candidato ali no lugar do presidente Lula quando o presidente Lula estava na cadeia. Então existe uma gratidão e uma proximidade em que eu acho que o Haddad, ele é blindado. Gleisi Hoffmann, deputada do PT, já deu declarações bem desgostosas sobre Haddad. O Lindenberg Farias, tantos nomes do PT já o fizeram, até Zeca Dirceu. E ainda assim, Haddad fica lá, mesmo com um não aval de lideranças tão fortes dentro do PT. Vocês estão muito protocolares desde o começo desse programa. Eu quero saber um pouco mais direto aqui a opinião de vocês. Quem entra e quem sai nessa reforma, nessa dança das cadeiras aí? O Acácio já citou o Geraldo Alckmin. Quer complementar, Acácio? Quais seriam as suas apostas? Eu acho que entra Centrão ganha mais espaço e sairão pessoas próximas daquele núcleo mais duro do PT. Secretaria-Geral da Presidência, por exemplo, Gleisi Hoffmann, sai o Márcio Macedo, que é uma indicação pessoal da Janja, inclusive, né? A esposa dele é amiga pessoal da Janja. Eu acho que o Ministério da Saúde faz um bom trabalho dentre todas as dificuldades que o governo federal tem. O Ministério da Saúde tem feito um bom trabalho, mas a ministra não é política. Lula fez isso lá atrás para que ele blindasse o ministério e eu acho que isso tem gerado muitas dificuldades. Se a gente olhar ontem, Humberto Costa, quadro histórico do PT, senador, deu uma entrevista durante as eleições para a mesa do Senado e ele disse que ele não era atendido por alguns ministros. E ele imaginava a situação dos parlamentares que não eram do PT. Eu acho que é um recado para o Haddad, para o Ministério da Saúde, pro Rui Costa, mas eu não acho que esses serão trocados. Mas eu acho que vai ter que ter uma forma ou de outra para contemplar o Centrão. Então o Centrão terá um ministério de protagonismo. Quando eu digo protagonismo, diga-se orçamento robusto. E eu acho que quem está na berlinda, saúde e o Rui Costa nesse momento. Você sabe que o presidente Lula, ele deu uma entrevista essa semana... E acho que o Padilha sai, porque ele já não aguenta mais exercer esse papel, que é o Ministério da Saúde, mas não acho que vá para o Ministério da Saúde. Você sabe que o presidente Lula deu uma entrevista coletiva essa semana lá em Brasília e ele falou, quando for ter reforma ministerial, eu vou vir aqui e vou falar para vocês que vai ter. Então espere, não tem essa de conversar com alguém próximo do presidente e tal. Não, quando tiver eu venho e falo. Mas, ouvindo o próprio Humberto Costa ao vivo aqui ontem na Jovem Pan, na nossa cobertura, ele conversando com o Zé Maria Trindade, com o Bruno Pinheiro lá em Brasília, ele praticamente deu o furo de reportagem, né? Ele falou, nesta reforma ministerial que terá, aí ele começou a falar sobre as possibilidades e tal. Então, meio que entregou, né? Vai ter. Certamente vai ter essa mudança nos ministérios. Quais são as suas apostas, Kriegner? Quem entra e quem sai? Olha, eu acho que com certeza a Gleisi entra. Como Secretaria-Geral da República, ela entra e entra bem entrado. Vai entrar e vai fazer ali o barulho. Depois não sai mais, né? Que ela já está anunciando. Até na festa do Gumota, ela também já respondeu com risadinhas ali, né? Então foi... e depois não sai mais, bem falado. Agora, com certeza a Pacheco também assume uma secretaria. Resta saber, como a Cássio trouxe, qual vai ser, e eu acho que tem até a possibilidade do próprio Alckmin, do vice-presidente Alckmin, se abster disso e ficar reservado ali ao cargo da vice-presidência, considerando aí quais vão ser os desafios de 2026. Pouco tem se falado qual vai ser o futuro de Alckmin em 2026. Se Lula vier de fato para uma reeleição, ele vem junto. Se Lula não vier para a reeleição e Haddad vier no lugar, Alckmin vem também ou não, Alckmin será candidato. Esse é um outro cenário aí também muito importante de ser considerado, até porque o Alckmin não tem feito um papel só de coadjuvante nesses últimos anos do governo Lula, tem colocado ali também às vezes o rosto um pouco para fora da janela. Então esses dois eu tenho certeza que mudam, Gleisi e Pacheco entram. Eu tenho uma sugestão em que o ministro da Defesa, o Múcio, sai e até a pedido, né? Já está com 76 anos e etc. A própria família, os seus familiares querem que ele tenha uma vida menos turbulenta. E entra uma mulher.
a Cátia Abreu, que já foi uma mulher, a Cátia Abreu, que já foi ex-senadora, ex-ministra. Presidente do Podemos. Seria... Não. Cátia Abreu. Estou confundindo com a Renata Abreu. A Cátia Abreu. E seria uma oportunidade de dar uma maior representatividade para uma mulher e aí numa esfera que é predominantemente masculina. Fala, Diogão. Eu acho que a Gleisi realmente entra e não duvido que seja no Ministério da Agricultura. Acho que ela vai para o Ministério que não tenha muito recurso, mas provavelmente não, mas não duvido não. Acho que ela entra mesmo para abrir espaço e levar a turma do PT mais junto do governo com ela, porque ela é muito o PT mais aguerrido, e assim pode Edinho Silva ser o presidente do PT, que é o que o Lula muito quer. Isso para mim está claro. Na defesa, eu acho que vem Alckmin mesmo, porque o Alckmin rói qualquer osso e ele tá com toda a cara de que tá bom, chefe, eu vou lá, eu vou pro sacrifício, eu pego, até porque ele não tem alternativa. Agora, de resto, é preciso ouvir Hugo Mota, Davi Alcolumbre e, principalmente, Sidônio Palmeira, o ministro secretário da comunicação. Engraçado, ele é ministro, mas é secretário. Ministro da Secretaria da Comunicação, é quem mais manda no governo, na comunicação do governo. Ele que teve a ideia do boné, todas essas coisas. Então, enquanto eles não disserem para o Lula o que eles acham que deve ser feito, o Lula não vai tomar decisão sobre os outros. Acho pouco provável Lira e Pacheco no governo, até porque eles são Normalmente, um ex-presidente de Câmara ou do Senado perde muito da força. Não acho que o Sidônio, por exemplo, vai gostar da ideia, nem Hugo Mota, nem também o Alcolumbre, de ter a sombra dos ex-presidentes num ministério que possa fazer muita força. No Ministério da Defesa, outro cotado também é o Márcio Elias Rosa, que já foi procurador-geral aqui do Ministério Público do Estado de São Paulo. Ele é muito próximo ao Alckmin e, nesse sentido, o Alckmin poderia delegar essa missão para o Márcio Elias Rosa. Adicionando ao meu palpite, desculpa, só colocaria que no meu palpite Lira não entra. Lira não assume nenhuma pasta. E você, Jess? A maioria dos palpites já foram, mas eu tô com a Cássio que o Alckmin deve ir para a defesa, tal como o Diogo da Luz bem mencionou aqui. Porque no final das contas é um nome mais... Foi PSDB muitos anos, não é tradicionalmente esquerda. Eu acho que ele se enquadra bem nesse ministério e vai conseguir ali ir para ele sem ficar reclamando. A minha opinião é que se o Alckmin aceitar ir para a defesa, ele aceitou ir para a fritura. Também porque assim, mas ele fritaram o chuchu, é claro. Chuchu frito. Não, e é muito interessante porque se você for parar para pensar, eles estão tirando a configuração de protagonismo do PSB e dando para os partidos do Centrão. Então a esquerda um tanto descontente com a atual configuração que vai privilegiando cada vez mais partidos de centro-direita ou com mais mandatários de centro-direita. Agora, a questão aqui de trazer, por exemplo, uma Cátia Abreu, conseguir trazer um Pacheco, eu tenho a impressão que para a configuração política que o PT quer construir em Minas Gerais, o presidente Lula já falou que o candidato dele em Minas Gerais se chama Rodrigo Pacheco, dar um ministério com orçamento, atenção e tantas outras coisas é algo muito bem-vindo. Não à toa, onde Tarcísio de Freitas estava antes de ser governador de São Paulo. Ministro. Ele estava um ministro. Então, assim, o ministério, ele dá um holofote e ele dá uma margem orçamentária para se tomar determinados caminhos. Agora, aonde enquadra Pacheco, pode ser na indústria, não acho que combina muito com ele. Mas no Ministério da Justiça, com a PEC da Segurança Pública e o SUS da Segurança Pública que eles querem fazer, talvez seja um jeito de ter confrontos entre Pacheco e Romeu Zema, que é o atual governador de Minas Gerais, que anuncia um sucessor, que é o Matheus Simões, vice dele, e que vai ali ter embates com o Pacheco que podem atrair atenção no Estado. Então, assim, estrategicamente, acho que é o mais inteligente para a meta do Lula de eleger Pacheco. Acho que vai acontecer? Não, porque eu acho que o Estado de Minas Gerais está mais à direita hoje. Nesse contexto, aí empurraria-se o Lewandowski para o Ministério da Defesa. Porque o Ministério da Defesa precisa ser alguém que tenha musculatura, alguém que tenha tamanho. Mas eu acho que o xadrez aí é exatamente esse. Agricultura tem orçamento, mas já está com o PSD. O Kassab não aceita abrir mão. Vai abrir mão. Então, todos os ministérios que são robustos, que têm grandes orçamentos, ou estão com alguém muito próximo ao Lula ou com o Centrão.
ele vai ter essa escolha de Sofia. Eu queimo o Centrão ou queimo alguém muito próximo? Por isso que eu acho que o PSB e o PCdoB, que também tem um ministério grande, vão ser rifados nessa história. Fecha da luz. Agora, quando eu ouço o Lula dizendo que ele quer o Pacheco, que não é do partido dele, como candidato a governador de Minas, eu fico convencido que o que ele quer mesmo é o PSD. Ele quer trazer o PSD para perto. Ele não está nem aí com o Pacheco, não quer ver o Pacheco eleito coisa nenhuma. A não ser que o PSD diga, ele tem chance e aí você vai bancá-lo. Senão, não. Porque ele já disse, inclusive, na fritura do Alckmin, que Alckmin não será candidato à reeleição e que o Gilberto Kassab, do PSD, terá a prerrogativa de escolher quem será o candidato a vice na chapa do Lula para a reeleição, caso queira. Ele já disse isso claramente, sem dúvida. Ele quer o PSD próximo de todo jeito. E Kassab, não sei se está embarcando nessa, não. Meus amigos, tem muita coisa para acontecer, certamente teremos mudanças nas próximas semanas. Veremos quem entra e quem sai nos ministérios lá em Brasília.